Obrigado pela oração, vai. Irmãos, não tem como começar a falar nada hoje sem falar da Doeres, né? Esse era o nome dela, dessa nossa irmã. A conheci muito jovem, aos 20 anos, na verdade 22 anos. E fui morar em Garanhuns, né? E lá, recém-chegado, né, nós tínhamos apenas 5 pessoas da igreja lá, e fui encaminhado para o Recife para trabalhar lá no campo missionário. E Doeres, né, era a única irmã da casa dela, né, casada com Esdras, 3 filhos, a mãe dela morava com ela também, me parece que era isso, e a irmã dela, Andréia. E Doeres é uma pessoa muito simples, sabe, guerreira, batalhadora, sem muito conhecimento bíblico na época, mas desde cedo Doeres ela tinha um dom muito especial, né, de acolher os irmãos, né, muito hospitaleira. Ela faz parte de boas lembranças que tive de Pernambuco, né, do Nordeste. Não mudou muito, né? Os irmãos lá se visitam muito, um na casa do outro, quase sempre. Quem é de lá sabe muito bem disso. E eu vivi um ano dourado, né? Alguns anos dourados lá na igreja de Garanhuns. E Doés era muito esforçado, né? Esdras não queria saber da Bíblia de jeito nenhum, era bem borradão, sério, não participava de quase nada, mas um homem muito sério, muito dedicado. Bom, irmãos, para encurtar um pouquinho, né, uma longa história de muitos anos, mas a Doeres sempre fazia muito questão, né, de que eu, muito jovem, solteiro, me alimentasse na casa dela, né? Eram 2 famílias, né? A Nancy, o Benevides e Doeres e Esdras. Ele mesmo não sendo cristão, mas ele sempre fazia questão, né, de que eu sentasse e me alimentasse bem. E eu muitas refeições fiz na casa de Doeres por muitos anos. E o tempo passou, depois Doeres, depois de muitos anos, Doeres conseguiu ensinar a palavra de Deus para o marido dela, se converteu, foram embora para Maceió. Ali, os 3 filhos também se converteram. Michele se casou com Fernando, né? Filho de Edileuza, e um grande obreiro da Igreja do Senhor, né, em Maceió. Esses são os precursores da Igreja de Cristo em Maceió. Uma congregação muito forte. E entre as lideranças tem a liderança de Doeres, uma mulher que conduziu todas as mulheres, sempre encorajando outras mulheres a ir para congresso, servindo, acolheu tantos irmãos na casa dela, todas as vezes que ia para Maceió, foi tão bem recebido, e Doeres fazia questão de que todo mundo fosse para a casa dela. Nunca parava, uma irmã muito ativa, e estudava a palavra, sempre respeitando a palavra. Ela foi um grande exemplo para a minha vida, né? Em momentos muito difíceis da minha jornada, da minha caminhada, Doeres sempre entrou em contato comigo, né? Até quando alguns, talvez com as suas razões, né, me excluíram, ou me abandonaram, ou me ignoraram, mas ela sempre vinha para perto de mim e sempre pediu que eu continuasse fiel. Minha Doedes morreu nova ainda, não sei ao certo a idade dela, mas eu acho que era a mesma idade que eu tenho, 54, 56 anos, mais ou menos. Mas a Doedes já vinha sofrendo, né, com um câncer aí por um ano, né? Hoje eu conversei com o marido dela, com Esdras. E eu passei a madrugada, eu sabia que ela estava internada ontem, então eu passei a madrugada sem conseguir dormir, me lembrando de tudo que eu vivi na casa dela, do Esdras, dos seus filhos, e como eles abençoaram tantas famílias, sabe? Como Doeres e o Esdras, como eles abençoaram tantas famílias, sabe? E quem chegava em Maceió tinha que passar pela casa deles. E eles, nesse estudo da palavra, eles converteram muita gente em Maceió. Muita gente em Maceió. E uma família incrível, sabe? Muito trabalhadora, que lembra muito o que a gente está estudando aqui hoje. E essa madrugada eu não orei pedindo a Deus para que ela se recuperasse, né? Mesmo sabendo que Deus pode, mas ela estava numa situação muito difícil e dolorosa. E eu passei a madrugada orando, agradecendo a Deus por ela, sabe? E pessoas como a Doeres, elas são muito importantes para o corpo de Cristo hoje em dia.
E essa madrugada, eu só fiquei imaginando que aquela pessoa que eu convivi durante tanto tempo, que sabia tanta coisa, que orei tanto com ela, estudei tanto com o marido dela, com as filhas, com o filho, Esdrinhas, enfim. Hoje, nesse momento, ela está vendo o que eu queria tanto ver. Acho que todo mundo aqui gostaria tanto, e queremos, né, e ansiamos muito para ver o que a Doera está vendo hoje. E a primeira pessoa esse ano, né, muitas pessoas morreram aqui na cidade e outros lugares, mas eu conhecia Doera bem de perto. E ela hoje, mesmo morta, ainda fala, né, como a Bíblia diz. E ela me fez pensar a madrugada inteirinha, sabe? Sem conseguir dormir. Ela me fez pensar que tem um céu, irmãos. Tem um lugar muito especial, irmãos. Tem um lugar totalmente diferente de tudo que a gente está vivendo aqui. Tão incrível, né? Tão maravilhoso, que quando as cortinas se abrirem, nada que se passou, nada que vivenciamos, nem ninguém, por mais preocupação que tenhamos, nada, né, se tornará tão incrível e tomará tanto conta da nossa mente, da nossa nova mente, do nosso novo corpo, quanto o céu eterno, né? Então vai aqui meu agradecimento a Deus pela vida de uma serva dele. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, se não todos, né, somos servos assim, né? E a Doel sempre foi um exemplo, né? E quem a conhecia sabia que a casa dela não era dela, era da igreja. O carro deles não era deles, era um carro da igreja. Que os filhos deles não eram deles, eram filhos da igreja, né? E foi muito importante dizer isso para os irmãos hoje, porque nós temos uma jornada pela frente, irmãos. Mas vamos viver hoje como se o céu chegasse a nós hoje, né? Pode ser hoje, né? Pode ser hoje. Então, aqui minha gratidão a Deus, né, pela vida de Doelis. Uma gratidão muito especial mesmo. Não há muito tempo, mas ela me ligou, né, dizendo para mim que eu não desistisse nunca, que não importasse nada nem ninguém, porque não há outra chance, não há outra porta, né? Ela me disse isso, não há outra chance na outra porta. Faça o que fizer, se arrependa do que for, mas só tem uma chance, só voltar para Cristo, né? Obrigado. Joel. Desculpa aí, irmãos, eu entrar assim no que o irmão Sérgio está falando. Eu não conhecia essa irmã, mas eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo e por ter colocado o irmão Sérgio nas nossas vidas, porque hoje, quando ele colocou aquela palavra lá, é que ela venceu, né? Que ela estava vendo, e o que ele falou agora, eu me emocionei muito e imaginei esse momento nosso lá, lá no céu, né, na glória de Deus. E foi um momento assim que, quando o irmão colocou a foto também, me veio na memória assim, como se fosse que ela já era uma irmã conhecida minha, eu não conhecia ela, mas me veio assim no meu coração como que ela era uma pessoa que eu já conhecia de muito tempo. E eu fiquei bastante emocionado, fiquei mesmo assim imaginando as maravilhas que Deus tem para nós. Sei que é um momento difícil para a família, mas venceu, né, irmão? É o que o irmão Sérgio falou. Desculpa, irmão. Não, você sempre completa, Joel, né? Tá aí, um outro irmão muito especial é você, Joel. Sua sensibilidade cristã é fantástica, né? Todos vocês, irmãos, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, muito mesmo. Vocês são muito especiais para mim. Bom, irmãos, hoje vamos ver se a gente consegue sair, né, do capítulo 19. Estou muito ansioso para a gente entrar no capítulo 20, porque ali o apóstolo Paulo começa a se despedir, né? A gente lê trechos, né, da Bíblia no livro de Atos, irmãos, mas o tempo passa muito, né? São muitos anos que se passam lá, né? A gente está estudando o livro de Atos, às vezes em um capítulo você vê muitos anos acontecendo, muitos meses, né?
Bom, às vezes eu acho isso uma pena, né? É que eu confio no Senhor, que Ele colocou na Bíblia tudo o que a gente precisa para a gente se edificar e encontrar o caminho certo, né? Deixa eu dar boas-vindas aí para a Chilene, bem-vinda, Chilene, um abraço muito especial para o Julian, para o Brian, tá bom? Para você também. Seja bem-vinda. Obrigado por você estar colocando o seu tempo aqui com a gente sabe que você está nos preparativos do casamento, cheio de coisas para fazer, né? Muita agitação, a gente sabe como uma noiva fica, né? Deus está te abençoando, eu sei disso. E que bom que você tem um tempinho para estar com a gente, né? Voltando aqui, então, já pensou, irmãos, se fosse escrito exatamente tudo que Jesus fez, ou que tudo que os apóstolos fizeram? A gente começa a ler o livro de Atos, daqui a pouquinho já tem quase 20 anos dos apóstolos pregando, né? A gente vê aqui o apóstolo Paulo se convertendo, mas já tinha lá quase 30 anos que Jesus já tinha voltado para o céu, não é? E do céu continuou contribuindo, enfim. Então, muitas coisas já estão se passando. E o apóstolo Paulo, né, no capítulo 20, ele vai chamar os presbíteros, né? Da cidade de Mileto, ele chama os presbíteros, e já começa quase que uma despedida, né? Quase que uma despedida ali, pelo menos daquela região. Até porque Paulo começa a ir para Roma, e aí o bicho pega em Roma, né? Se vocês me permitem aí a expressão meio chula, né? Mas o negócio vai pegar fogo em Roma, porque Roma já estava expulsando todos os judeus, Roma já estava se incomodando muito com os cristãos, né? Para Roma, os cristãos ainda não era nada, né? Isso ainda incomodava mais algumas cidades como Éfeso, a gente vai ver hoje, já incomodou um pouquinho Atenas, aquela região da Ásia Menor, né? A parte inferior, ali beirando o mar Mediterrâneo. Jerusalém também já estava começando a se incomodar muito, que os cristãos estavam crescendo, e isso começava a incomodar. Não exatamente os cristãos, porque os cristãos contavam com a simpatia do povo. Quando todas aquelas cidades conheciam os cristãos, ficavam encantados com eles. Porque o cristão, né, o verdadeiro discípulo de Cristo, né, aquele que conhece a verdade, que a verdade liberta, porque ele é um verdadeiro discípulo, né, João 8, a partir do versículo 29. Então, o cristão encanta o povo. Mas o que é que incomodava tanto se os cristãos se tornavam honestos, decentes, parceiros, ajudadores, acolhedores, se preocupavam com o bem-estar até social, não é? Se era um povo que não mentia, que pagava seus impostos, que fazia tudo direitinho. Então, o que incomodava tanto? Incomodava não era o cristão em si, mas era o que o cristão pregava, que ia de encontro a tudo que eles acreditavam. E quando nós estamos lendo várias vezes, né, você pode perceber que do capítulo 17 até agora, a palavra o caminho começa a aparecer muito forte. No capítulo 17, 18, principalmente, começa a falar do caminho, né, e de forma muito forte. Por quê? Porque era o que era ensinado como verdade única. E mais forte, é porque era aquilo que Deus falava. Porque para eles, falar por Deus era algo muito sagrado. E era um mundo onde os deuses, todos eles, né, que os seres humanos acreditavam, eram muito respeitados. Né? Roma era uma bagunça de Deus, porque Roma pegava os deuses de tudo que era nação. Mas os gregos, eles eram muito incisivos. Todos os deuses gregos, eles não admitiam que fosse qualquer profeta falando de um deus grego. Tinha que ser uma pessoa muito especial, porque quando ele falava, todo mundo acreditava que era Deus, o Deus deles falando. E não era diferente entre o povo judeu. Quando se falava do Deus criador, não era qualquer um que era profeta, não era qualquer um que expulsava demônios, né? Nós vimos aí na semana passada aqueles judeus exorcistas que tomaram uma surra do homem endemoniado, ou seja, dos demônios, porque eles tentaram expulsar, não é? Usando aquele quem Paulo pregava, o nome daquele a quem Paulo pregava, e tomaram uma surra, né, dos demônios ali. Então, quando se fala do caminho, né, o que a gente está vendo aí, é o que se ensina. Então, o caminho é a pregação de que há um só Deus,
de que Jesus Cristo é Deus que encarnou, se transformou em homem, né? Assumiu a forma humana. Isso era absurdo para eles. E que pela fé e pelo arrependimento e pelo batismo as pessoas eram habitadas pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pelo próprio Deus. Isso, irmãos, incomodava muita gente. Então, não é o cristão que era bonzinho, que era legal, que era acolhedor, que todo mundo gostava, bonzinho entre aspas, né? Eles eram corretos, né? Justos. Mas o cristão em si era muito bom ter cristãos na comunidade. Mas o problema é quando o cristão abria a boca, né? O que vivia não era tão importante para aquele povo quanto o que os cristãos falavam, né? E os cristãos viviam uma vida de integridade, porque é assim que a Bíblia ensina. Se arrependiam, procuravam melhorar, se transformavam, mas falar que Deus veio em carne e osso, e que todo mundo que crê, se arrepende, é batizado, é habitado por esse Deus, isso era loucura. E isso incomodava todo mundo. Porque até então, todos os deuses que o mundo pregava eram tão distantes dos homens, eram tão poderosos que usavam os seres humanos para os seus jogos, como os deuses do Olimpo, né, da Grécia. E até mesmo para o judeu, não cabia na cabeça deles que o Filho de Deus, o Messias, viria de forma humana e comum, de forma tão comum como foi Jesus Cristo. Então, este caminho até Deus é que incomodava muito, porque para chegar até Deus tinha que ser desse jeito. Fé em Jesus Cristo e que Ele é o Senhor, tem que se arrepender dos seus pecados, mudança de vida, não pode viver uma vida promíscua, não pode viver uma vida mundana, não pode viver uma vida entregue, tem que lutar contra a carne. E a maioria dos deuses, né, principalmente os gregos, incentivavam as pessoas a ter prazer na carne. Incentivava o sexo livre, incentivava a violência, incentivava pisar nos outros, guerrear, matar por injustiça, sacrificar crianças. Era assim. De repente vem um Deus que o caminho até ele é o caminho da ética, da moral, da decência, mas acima de tudo, glorificando um rei chamado Jesus. Entende, irmãos? Porque tanta perseguição, entende? Porque mesmo vivendo uma vida tão boa, os cristãos, mesmo sendo tão exemplares, eles ainda queriam ser, as pessoas não suportavam o que eles diziam, não suportavam. E às vezes tem pessoas que gostam de nós. Eu tenho certeza que tem pessoas que gostam do Edivaldo, do Avaí, que gostam da Dani, da Chilene, do irmão Edson, da Ilde, enfim, de todos vocês. Mas assim, quando você abre a boca para falar a verdade sobre Jesus, parece que as pessoas já não gostam tanto mais de você. Parece que você começa a incomodar. E aí é que entra, né, o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos, o nosso tema, para finalizar, era para ter terminado na semana passada, né, mas a gente fica nos assuntos, e são assuntos complexos também. Mas hoje o nosso tema da lição 31 é: prosperidade sem Cristo é loucura. Prosperidade sem Cristo faz a pessoa se tornar louca. Não é? Prosperidade é quando você cresce, quando você ganha mais dinheiro, quando você ganha mais status, quando você ganha mais poder, quando você vive mais luxo, mais conforto. Isso é prosperar. Não que Deus não queira que prosperemos, ao contrário, né? Mas o cristão, quando ele é abençoado, a sua prosperidade é racional, é santa, é abençoada. Mas quando uma pessoa não é por Deus, a sua prosperidade se torna em uma loucura. E é isso que a gente vê no mundo. Não é quantas pessoas que nós conhecemos que enriquecem, que ganham fama, que ganham poder, mas são loucas, porque desprezam as outras, porque fazem o mal, porque continuam sendo mais injustas, porque pisam naqueles com menor capacidade. E hoje o nosso tema será esse: prosperidade sem Cristo é loucura. Então não prospere se não for com Cristo, ou da forma que agrade a Cristo. Na aula passada nós vimos a importância do comprometimento.
quem está comprometido com Cristo, com a própria vida, tudo dá certo, porque é o nome do Senhor Jesus que ele está pregando e é em cima deste nome que a pessoa consegue tudo o que precisa. Mas hoje vamos falar sobre o finalzinho, né, de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 21. Né? Versículo 21 e 22, eu vou dar uma reforçada nele agora. Tá certo? Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 21 e 22. Vou explicar um pouquinho. Aqui, irmãos, nós temos algo muito importante, muito precioso. Primeiro que esse trechinho, né, este trechinho aqui de Atos capítulo 19, ele fala de expansão, né? Olha, muitas coisas aconteciam aqui na igreja, na vida de Paulo, na região da Tessalônica, Éfeso, né? Todas aquelas cidades que a gente conhece aqui, muitas coisas estão acontecendo. Jerusalém, que está um pouco distante, mas uma coisa é certa, os irmãos nunca se distraíam da pregação e da divulgação, da expansão do reino de Deus. Irmãos, aconteça o que acontecer na sua congregação, na sua vida, mas trate os assuntos que você tem que tratar na sua vida, na vida da sua família, como um assunto separado do crescimento da igreja. Entende? Trate sempre o crescimento da igreja como algo que não pode ser tocado pelos seus problemas ou pelas coisas maravilhosas que possam acontecer na sua vida. Porque muitas vezes nós deixamos de trabalhar no crescimento do reino porque tudo está muito bem e a gente está distraído com alegria, ou então porque tudo está mal e a gente fica se lamentando. Não deixe, aproveite qualquer coisa na sua vida, as bonanças, as dificuldades, as doenças para pregar o evangelho. Não deixe de pregar o evangelho, porque a expansão do reino é muito importante. E eu coloquei aqui que Paulo vai enviar os irmãos. Por quê? Porque multiplicar é preciso. Outra coisa, Jerusalém é visitada por Paulo para ele buscar recurso financeiro. E o terceiro ponto é não tem tempo para perder. Não vamos perder tempo, irmãos. Pessoas estão morrendo sem Cristo. Mas o detalhe para o versículo 21 e 22 é que aquele tempo, aquela época, dinheiro era difícil, irmãos. E eu posso afirmar a vocês que era muito mais difícil do que é hoje. Naquele tempo, aqui, quando o Atos está sendo vivenciado, irmãos, tinha pouco dinheiro. Você tinha o escambo, né, que é aquela troca de mercadoria, porque nem todo mundo tinha dinheiro. Mas o dinheiro era muito sacrificado, irmãos. Eles tinham que pagar impostos para Roma, e isso fazia com que a população era muito pobre, quase na miséria. Não eram muitos os ricos, os milionários naquela época. Era muita escassez, muita dificuldade. E o evangelho chegou para muitos famintos. O evangelho chegou para muitos analfabetos, para muitos ignorantes que não tinham conhecimento, muitas pessoas que não tinham instrução, muitas pessoas que não tinham nem onde cair morto. Tá certo? Então, assim, nós enxergamos uma grande dificuldade financeira. E aí eu deixo uma pergunta retórica para vocês, irmãos. Por que aqueles irmãos ofertavam tanto e sustentavam tantos missionários? Por que aquela igreja aqui, esta igreja em Atos que a gente está assistindo, sustentava dezenas e dezenas de casais e de irmãos e de missionários? Por que não faltava dinheiro na pregação do evangelho? Está aí um ponto a ponderarmos e para buscarmos, né, essa resposta. O que aqueles irmãos, com tão pouco recurso, num mundo com tanta dificuldade, eram tempos muito difíceis de guerras. Como ficam as nações envolvidas em guerras? Arrasadas, como o Japão ficou arrasado, não é verdade? E depois, em 20 anos, se tornou uma das principais potências. A gente sabe do milagre japonês. Mas toda nação que é envolvida em guerra passa por décadas e décadas de miséria. E era essa vida. Roma assolava o mundo, tirando dinheiro de todo mundo.
deixando as nações pobres e oprimidas, miseráveis, sem comida, sem roupa. Não tinham indústria, não tinham ônibus para levar para o trabalho, não tinham carteira de trabalho, não tinham fim de semana, não tinha nada. Mas era um povo que ofertava por paixão ao reino de Deus. Então, que fica aí essa ponderação para todos. Capítulo 19, versículo 21 e 22. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, é ele mesmo quem decidiu, tá? O espírito aqui é com letra minúscula. Então, Paulo decidiu ir para Jerusalém. Claro, para buscar apoio, para buscar força, encorajamento e autorização dos irmãos de Jerusalém. Passando pela Macedônia e Acaia, considerando. O que Paulo aqui considerava? Depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Ou seja, Paulo já estava se preparando para ir enfrentar Roma e ajudar os irmãos em Roma. Né? O cristão, ele não foge do perigo quando o assunto é pregar o evangelho, quando é fortalecer os irmãos. Né? E, versículo 22, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu ali algum tempo na Ásia. Né? Então, é mais uma vez isso que a gente ponderou agora, tá certo? Se tem algum irmão que gostaria de falar alguma coisa até agora, por favor, pode se pronunciar, perguntar, comentar, porque a partir disso a gente vai entrar num assunto tão interessante, é um texto longo, mas que tem algumas lições muito importantes para a gente. Alguém quer comentar algo? Ou perguntar? Podemos seguir? Podemos? Então vamos lá. O que a gente vai ver agora a partir do versículo 23 até o finalzinho do capítulo 19? Bom, vamos ver a ameaça deste caminho, né, até Deus. Esta pregação, lembre-se, boas pessoas são os cristãos. Pessoas exemplares, mas o que eles pregam me incomoda demais. E nós vamos ver aqui, a partir nesse trechinho de 23 a 40, a gente vai ver 2 alvoroços, tá? Alvoroço é a agitação de um grande povo. É aquele maior comentário. Todo mundo sai de casa, todo mundo está indignado com alguma coisa, grande confusão. E a gente não está falando aqui, tá certo, de centenas de pessoas, a gente está falando aqui de milhares de pessoas. Lembrando que agora nós vamos começar a entender que Paulo chega na cidade de Éfeso, não é? Diretamente. Olha, Éfeso era a 3ª maior cidade do mundo daquela época. Tinha uma estrada em Éfeso, no que para o soldado romano passar por ali, que a largura da estrada era de 3 quilômetros, não é? Lá tinha um grande templo da deusa Diana, que era a deusa dos Efésios. Né? Não sei se vocês conhecem a Aparecida do Norte, né? Mas coloca a Aparecida do Norte no bolso. Era uma coisa monstruosa, uma das maiores maravilhas do mundo era aquela construção da Diana, grande e poderosa Diana dos Efésios. Fala aí, irmão Edivaldo. Se eu não estiver equivocado, então Éfeso seria a capital paulista hoje, né? Meu irmão, acho que é por aí mesmo, viu? A capital paulista. Milhões de pessoas. Cidade do México, Nova York, São Paulo, né? A 3ª maior do mundo, acho. Eu acho que tem Tóquio aí também, né? Mas não tenho certeza também, não. Bom, é mais ou menos isso, irmão. É grande São Paulo. Quem não conhece São Paulo, olha, é gigante. E Éfeso era essa cidade. Era uma cidade riquíssima, ruas de mármore. O templo da deusa Diana tinha colunas gigantes de mármore puro, todas com a parte de cima banhada em ouro, né? Era uma imensa. Tem até uma réplica dela, né? O Partenon, na cidade, lá nos Estados Unidos. Não lembro da cidade exatamente, mas tem uma réplica ali. E a cidade de Éfeso, eles tinham uma adoração por Diana, que era uma coisa maluca. Tinham festas na cidade de Éfeso, né? Com mais ou menos aproximadamente de 800 a 1.000 prostitutas que saíam se oferecendo, e era barris, né? Parece-me que era quase 1 milhão de barris de vinho, onde era distribuído liberalmente para todo mundo. Tinham festas gigantescas na cidade de Diana, né? Era muito frequentada, um ponto turístico mundial.
né? Se você se admira com carnaval aqui no Brasil, você não tem noção o que era na cidade de Éfeso, não é? E era muito grande. Imagine ali um tumulto numa grande metrópole, numa grande cidade. Por quê? Porque muitos cristãos estavam aparecendo, estava brotando cristão para tudo quanto era lado. Né? Eu até brinquei aqui, coloquei na minha anotação, né? Um alvoroço primeiro, porque havia uma onda de cristianismo chegando na cidade de Éfeso. Depois teve um outro alvoroço, tá certo? Um causado pela onda de cristãos. Depois um outro alvoroço causado por uma onda de ignorantes. Era o povo de Éfeso gritando por mais de 2 horas. Grande é Diana, grande é Diana, grande é Diana. Eles tinham que gritar porque os cristãos estavam crescendo muito. Porque o caminho estava sendo pregado. Né? Mas, infelizmente, algumas coisas fizeram com que os efésios não quisessem aceitar, uma multidão maior não quisesse aceitar o evangelho. E eu coloquei alguns pontos. Em primeiro lugar, o dinheiro, porque o cristianismo estava ameaçando aqueles que faziam joias e souvenirs, né, lembrancinhas da Diana dos Efésios. Porque muita gente se convertendo, ninguém estava mais acreditando em Diana e pararam de comprar aquelas coisas todas, né, que a gente sabe. Segundo lugar, porque isso atrapalhava a profissão deles. Em terceiro lugar, porque isso atrapalhava o Deus deles. Em quarto lugar, porque ameaçava o grande templo, aquela grande construção de Diana. E em quinto lugar, porque ameaçava a majestade de Diana. E por causa destes empecilhos, o evangelho não foi ainda mais divulgado na cidade de Éfeso. Um alvoroço pelo número de cristãos, um alvoroço pelo grande número de ignorantes. Acho que agora a gente está melhor preparado para ler esses versículos. Só para finalizar isso, né? Lembrando que a lição mais importante desse trecho é a seguinte: os cristãos não precisavam falar mal de Diana. Bastava apenas falar bem de Cristo. E por causa disso, né? Eles não foram perseguidos com ameaças de morte, porque eles não falavam mal de Diana, eles apenas falavam bem de Jesus. E fica uma lição para nós. Muitas vezes nós queremos falar ou falamos mal de uma determinada igreja ou religião para tentar fortalecer a nossa. Não precisa. É só falar como funciona a igreja do Senhor Jesus. É só falar bem de Jesus, porque qualquer outro Deus cairá por terra. Qualquer outra religião não subsistirá. Fala, irmão Edivaldo. Só uma dúvida que eu estou com 2 versões aqui, uma a Nova Jerusalém e uma a NVI. Fala Artemis, é a mesma Diana? A mesma, ela levava esses 2 nomes, né? Tinha o Artemis, não é? Na verdade, era porque havia uma estátua, né, que disseram que foi Júpiter que mandou para a Terra, né? Então, na Grécia, né, na cidade de Atenas, era Artemis, e na maior parte do mundo. Mas lá era deusa Diana. É a mesma coisa do que você pega uma santa aí, né, que muitas vezes é pregado com vários nomes, né, mas é a mesma santa. Aparecida e Guadalupe. Pronto, é por aí, é exatamente isso. Então, Artemis, né? Artemis e a Diana dos Efésios também. Vamos ler? Versículo 23. Bom, lembrando que Paulo voltou para Jerusalém, né, para buscar apoio da igreja, e ele mandou Timóteo e Erasto para ficar ali na Ásia. Vamos lá. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, aquele que trabalhava com ouro, né, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Ele convocou juntamente outros da mesma profissão e disse-lhes: Senhores, sabeis que este ofício dele vem a nossa prosperidade. Versículo 26. E vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este tal Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas.
versículo 27. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. E ser mesmo destruída a majestade daquela que de toda a Ásia o mundo adora. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão. E todos, a uma, arremeteram para o teatro, que era a parte central da cidade, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiam os seus discípulos. Mas também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo até o teatro, porque os cristãos queriam ir lá falar. Olha a coragem deles. Versículo 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam ali reunidos, ignorando, né? Viu a multidão, todo mundo agitado, e entrou no meio lá, sem saber por que aquilo tudo. 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é Diana dos Efésios! Grande é Diana dos Efésios! Já pensou 2 horas gritando isso mesmo, em coro a cidade toda? 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, acalmado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, né, que se recusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa vocês estão pleiteando, cobrando, exigindo, será decidida em assembleia regular, porque aquele povo da Grécia era bem organizado. Versículo 40. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Pois é, irmãos. E assim começa o grande trabalho e desenvolvimento da Igreja do Senhor em Éfeso. E que bom, né, que aqui não houve ainda mortes, não houve perseguições. E a igreja na cidade de Éfeso se perpetuou. Nós sabemos que Éfeso foi presidida por grandes pregadores do Evangelho, grandes lideranças, né? Timóteo, por exemplo, ficou na cidade de Éfeso para levantar presbíteros da congregação, né? E nós sabemos que era uma congregação muito forte e que a pregação de Paulo se perpetuou nessa cidade. Éfeso também é uma das cidades das quais foram totalmente destruídos, né? Todos os cristãos da cidade foram perseguidos e mortos ali, foi dito isso na carta de Apocalipse, né? Uma das cidades que o imperador romano terminou mandando matar todos os cristãos que tinham nessa cidade. Mas sabemos que estes irmãos, assim como a nossa irmã Doeris, devem estar festejando muito hoje nos céus eternos. Passo a palavra aí para o irmão Avaí e para os comentários, ponderações. Um texto maravilhoso, irmãos, eu não posso deixar de citar. Não precisamos falar mal de deuses nem de religiões. Basta nós falarmos bem do Senhor Jesus. Isso é que deve ser o motivo da nossa pregação. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. É importante isso que você acabou de reforçar agora. Realmente a gente precisa concentrar. Obrigado pela mensagem, pelas explicações. Concentrar em falar de Jesus.
É como eu estava conversando com alguns irmãos aqui no sábado, a gente estava mexendo lá no prédio, a gente chega acostumado a olhar para Jesus na cruz, né? E olhar o sofrimento, a dor. Mas Jesus, ele viveu muitos anos aqui na Terra. Muitas coisas boas temos para falar de Jesus. Jesus, quando sentava à mesa com Marta e Maria e Lázaro, era uma celebração. Jesus, quando ele percebeu a moça lá tocando na aba da roupa dele. Então, assim como o Joel já trouxe essa aula para gente, é muita coisa boa. Então, gastar tempo, ou melhor, investir tempo falando em Jesus. Isso é importante. Gostei muito dessa frase. Vou usar ela algumas vezes. Irmão, fique à vontade para fazer seus comentários, suas perguntas. Tenho certeza que as perguntas mais difíceis o Joel vai responder, as mais fáceis o Sérgio responde. É interessante, né, Sérgio, que aqui o evangelho provocou esse tumulto e continua provocando, né? No caso aqui, o tumulto foi porque os irmãos aqui, né, os seguidores de Cristo aqui, né, eles tinham um relacionamento com relação às finanças, né, e viver um espírito de partilha, né, de ajudar, né, e enquanto que, como consequência disso, né, os ourives aí, as pessoas, né, o interesse deles eram na idolatria, né, não era em partilha, não era em cada vez ficar mais ricos, né, então o evangelho realmente sempre incomoda e provoca tumulto, né, trazendo para os dias atuais, né, a nossa lei hoje, né, tem que ter a acústica nos prédios onde as igrejas se reúnem para que não vaze barulho, para que e é permitido o pancadão, né? O pancadão não incomoda, é livre, né? E sabe, é impressionante, sabe? A gente vê as pessoas que moram nesses bairros, nesses locais que tem essas coisas que até sai final de semana porque eles não conseguem dormir, ficam doentes, e é impressionante. Mas quando vazava um pouquinho, né, se o pastor se excedia, né, como são os pentecostais, como você falou, não estamos falando mal, né, mas eles são assim, né, são fervorosos, né, no culto e tal, e isso incomodava, né, e ela incomoda hoje, tem que ter acústica, é impressionante, né. Mas era isso que eu queria comentar, né, nesse tempo aí, nesse período, né, os irmãos se uniam, né, no Evangelho para ajudar, e é interessante isso que você falou, né, que a igreja é a mesma, né, tem que continuar com esse espírito, né, Sim. e se isso vai incomodar e vai atrapalhar os outros que querem viver de uma outra forma, o problema deles, né, Uhum. tem que pregar Jesus, né, É. e se puder, fazer como Paulo, né, buscar recursos, enviar outros, né, para que a palavra chegue até os confins da terra, né, naquela época chegou, né, e a gente sabe que hoje há muitos cantos ainda que a palavra precisa chegar. Verdade. Muito interessante, irmão. Você falou tudo, né? O evangelho incomoda muita gente e cada dia tem incomodado mais, né? Até aqueles que pregam na rua, né? Não importa muito se é uma questão de estar pregando exageradamente ou não, mas as pessoas se incomodam, mas não se incomodam com outros escândalos, né? A palavra aqui na minha tradução, na revista atualizada, ali no versículo 40, diz que para que eles não houvessem sedição. Sedição é perturbação da ordem pública. Engraçado, né? Eles estavam fazendo um alto tumulto lá, gritando, diante dos Efésios e tudo, grande adiando. Isso não era tumulto, né? Mas falar de Deus era tumulto. É exatamente o que o irmão colocou aí agora. Né? E nós estamos vivendo dias muito perigosos, né? Muito perigosos. Né? Mais algum irmão quer fazer um comentário, alguma pergunta? Só comentar um pouco aí do que o Sérgio falou sobre a perseguição de Roma, né? Eu estava lendo um artigo hoje sobre a China, né? Que parece que eles estão querendo autorizar a escrever a Bíblia, só tirar o nome de Deus, né? De Jeová, e colocar ídolos deles lá, né? Colocar. Impressionante, né? É só o que falta agora, né? O tema parece que hoje, né? Mais alguém?
Ficou bem esclarecida, né? É interessante, tá? Sobre essa questão. Mas uma outra coisa que eu observei quando o Sérgio estava comentando na aula, e fico aqui pensando, né, sobre a igreja, que ele fez uma pergunta retórica. Como aqueles irmãos ofertavam muito. Você vê o início da igreja. Eu não quero voltar ao assunto para a oferta, mas só porque é interessante a vida daqueles irmãos, a forma que eles viviam, esse alvoroço todo. Não é, né, assim, era um estilo de vida que incomodava as pessoas. Era uma pregação que incomodava as pessoas. Falar de Jesus realmente traz esse. E se a gente tem esse espírito, né? Eles faziam com muito boa vontade. Se havia algum necessitado, não precisava falar nada. A igreja movia, a igreja se mobilizava, a igreja fazia. Com a pregação do evangelho, eles aprenderam a mesma coisa. Onde eles iam pregando o evangelho. E homens como Paulo tinham a coragem, né, de pegar outros homens, como foi aqui Timóteo e Erasto, e enviou eles para continuar pregando o evangelho também. E ficava ali. Então, são lições, como o irmão falou, tem tantas coisas para a gente aprender aqui, né? Esse coração generoso, essa disposição para pregar, essa coragem para pregar, indiferente do que estava acontecendo à sua volta, fala de Jesus, né? O alvoroço está lá, a bagunça está lá, mas continua pregando Jesus, e isso a gente precisa fazer. Que bom que a gente possa mesmo, né, colocar isso em prática e falar de Jesus com todas as pessoas. Tantas coisas boas para falar de Jesus. Essa semana mesmo eu vou estar falando sobre Jesus de novo, o que ele fez e faz em nossas vidas, tanto amanhã quanto na Rádio Escola da Bíblia na quinta. Mas, irmãs, não ouvi nenhuma irmã comentando nada hoje, nem fazendo uma pergunta? Não é possível. Já que ninguém quer, sobrou mais espaço para mim, eu falo mesmo. Fala mesmo, irmão. Eu achei interessante na introdução, quando você colocou, né, que as pessoas fazem de tudo, né, para enriquecer, passa por cima e tal, tudo mais. Domingo eu preguei em Osasco sobre isso aí, né, Provérbios 28, 20 a 22, né, e falando sobre exatamente sobre isso, que tem gente que só pensa na riqueza, né, não importa a maneira que vai conseguir esse dinheiro, né. Mas lá em Miqueias 6:10, Deus deixa claro, né, acaso posso tolerar a casa do ímpio com seus tesouros ganhos injustamente? Com suas medidas falsificadas e detestáveis, aí vem falando da balança e tal, tudo mais. E na pregação eu citava, né, isso nos faz lembrar tantas pessoas, né, como, aí eu falei, acho que os mais jovens não vai lembrar, né, Idi Amin Dada, né, ex-presidente de Uganda, né, que construiu o império, como é que ele acabou, né, Saddam Hussein, mais recente, né, Pablo Escobar, enfim, né, as pessoas realmente, elas passam, elas fazem de tudo, né, não importa, pensa só no seu Verdade, umbigo e verdade, verdade. Olha, não tem o onde amor. estão os Efésios hoje, né? Ruínas. A cidade de Éfeso, só ruínas, não é? Só ruínas. E se salvaram apenas aqueles que abandonaram Diana, né? Mas você falou uma coisa muito importante, sabe, irmão de volta, porque você tem muita autoridade para isso, irmão, né? Porque você é uma pessoa especial, né, no meio empresarial, né? Você faz parte aí de uma franquia internacional tão boa e você está aqui com a gente na sua simplicidade, né? E precisamos mesmo disso, sabe? A nossa irmã Chilene, né, mora nos Estados Unidos, né, que é um país economicamente primeiro mundo e tudo, mas a Chilene está aqui com a gente, certo? E às vezes, irmãos, essa prosperidade que o mundo oferece, ela só é próspera para tirar o sossego, não é? E como é bom a gente ler a palavra de Deus, né? E vem versículos na nossa mente, né? Que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E muitos procuram o favor de quem governa, nós, porém, confiamos no Senhor, né? E o que Jesus disse, né? O mundo jaz, né, está enterrado, mergulhado no maligno, né? E quanta podridão, quanta sujeira tem para se ter alguma coisa nesse mundo, né? Quanta coisa. E, irmãos, cada dia mais nós precisamos mesmo estar nos enriquecendo, né? Uns dos outros, da igreja do Senhor.
eu tenho vivido momentos bons financeiramente hoje, por causa da igreja, mas sempre assim preocupado em olhar para trás e ver o que eu devo e o que eu tenho que fazer. E sabe, irmãos, tenho aprendido uma lição tão especial, que é obedecer a Deus. Mesmo que a gente não entenda muita coisa, mas obedecer vai fazer a gente chegar no momento, em algumas situações, assim, nossa, Deus tem razão mesmo. Sim. Quando a gente obedece, lá na frente a gente vê o resultado, fala, gente, como Deus tem razão em tudo que Ele nos pede. Ele sabe o que Ele está pedindo para a gente. E só experimenta isso, né, quem obedece, sabe? Isso é muito importante. Então, essas suas palavras aí, Divaldo, tem muito a ver com isso, sabe? Essa prosperidade do mundo é loucura. Olha só os Efésios, como 2 horas gritando para uma deusa que não fez nada por ninguém lá. Entende? Que não fez nada por ninguém. Eles usavam o nome dela para ter algum recurso. Loucura! Um povo gritando na cidade grande de Ana dos Efésios, né? Enquanto que o povo de Deus estava dizendo, grande é o Senhor Jesus, né? O Senhor da vida e da morte, é o Senhor dos senhores. Amém. Eu não sei se alguém já leu esse livro, se tem esse livro aí, ó, do nosso irmão Losecki, não sei se pronuncia assim, Losecki ou Losecler. E isso que você estava falando de obediência aí, ó, eu até grifei aqui, ó, acabei de ler hoje à tarde aqui, ó, que nós devemos obedecer, né, a Deus, não, né, como uma troca, né, como se fosse uma troca da nossa salvação, né? Mas devemos obediência a Jesus, porque é uma maneira de demonstrar o nosso agradecimento por tudo que Ele fez por nós. Então é verdade, porque às vezes as pessoas, né, quer obedecer, né, como em troca da salvação, eu vou obedecer para não perder a alma, para ter a salvação. Não, né? A gente tem que amar porque Deus nos amou primeiro. Então a gente vai obedecer em agradecimento àquilo que Ele fez. A salvação ela é garantida, né? Jesus, né, já nos comprou, né, com seu precioso sangue, né? Então, né, é maravilhoso saber disso. Então, por agradecimento, tudo que nós fizemos é pouco, né, pelo que Jesus fez por nós, né? Então, essa questão de financeiro, de material e essas coisas, a gente sabe que tudo isso é pó, é bom enquanto aqui estiver, nos ajuda em muitas coisas, sim, claro, lógico, né? Mas se não souber usar, irmão, se perde, né? Se tiver muito, se perde e acaba colocando a riqueza em primeiro lugar, em primeiro plano, né? Como se fosse a coisa principal, né? A coisa principal é juntar tesouros no céu, não é na terra. Na terra não adianta. É pó, vai enferrujar, né, vai? O bom é o pãozinho com manteiga na chapa, né, vai? Exatamente. É um queijo derretido na chapa, é um pãozinho com manteiga, Eu pensei que ele leite ia não. pedir um pão de queijo aqui, um pãozinho de queijo para tomar café. Velho. Não, rapaz, pãozinho com manteiga na chapa, tá bom? É um leitinho quente da irmã É, Hilde. né, leite não. Ô, irmão Joel, aí, hoje, pode falar, irmã? Ah, o irmão Joel não vai falar? Eu acho que ele Não, ia eu ia pedir para o pedir para Joel orar, mas orar. pode Não? falar. Ah, tá. Então tá, obrigada. É bem Pode como o falar. nosso irmão, é bem como o nosso irmão Sérgio estava falando, né? O título da mensagem de hoje sobre loucura, né? Que é demais é loucura, e quando o irmão Edivaldo falou, só veio para enriquecer mesmo, porque com a graça do Senhor eu tenho aprendido com vocês a obedecer para agradar o nosso Deus, obedecer por amor, obedecer porque Ele é merecedor da nossa obediência, Amém. né? Somos escravos do Senhor, glória a Deus por isso. E como eu estava dizendo, então, graças a vocês, ao exemplo de vocês, por isso que eu me lembrei muito do irmão Joel hoje. Eu estou começando a fazer isso, parece mentira, mas eu estou começando e glorifico ao Senhor que tive tempo ainda para fazer o meu concerto com o Senhor, né, o meu concerto com S, para poder fazer no sentido de obedecê-lo por amor, né, não por troca. E aí me lembrei do irmão Joel, da simplicidade dele, da humildade dele, e tudo que ele diz é com muita profundidade, né? Então eu disse, nossa, eu quero ser assim como o irmão Joel também.
porque eu vejo que ele é uma pessoa muito pura, muito simples, assim. O que eu quis dizer é assim, eu quero ser mais simples, né? Ah, E é por isso entendi. que essas terças são transformadoras, porque eu ouço isso Amém. de vocês. Então, só colabora comigo. E dizer também que são os mundanos fazendo mundanismo, né? Que o mundanismo não é só imoralidade, é também imoralidade. Então, Sim, é fazer por troca, é começar a gritar também na rua. Tem aqui no meu bairro, de vez em quando ele passa assim. Então, é um senhor alto, gordinho, com uma Bíblia na mão, e ali ele começa com a Bíblia, porque vocês, raça de víboras, vocês vão morrer, todos. Aí daqui um pouquinho ele olha para mim, bah, mas tu tá gordinho, hein? Bah, mas tu tá muito, assim, alheio, né? Tu tá gordinho, então quer dizer, faz aquele fiasco todo e depois, né, as pessoas, o que que elas fazem? Começam a rir, outros acham ruim, tá incomodando, né, é verdade? Então é a palavra usada de má forma, sim. né, de uma maneira errada. Ele quer fazer porque ele é João Batista na cabeça dele, né? Ele acha que ele é o João Batista. Mas só para dizer isso, irmãos, que essa mensagem foi muito boa e os comentários dos irmãos sempre enriquecedores, né? E dizer também para vocês que com a graça de Deus e a ajuda de vocês eu estou conseguindo fazer coisas melhores. Por isso que essas terças são transformadoras, que estão me Amém. Amém. transformando. Amém. Obrigada, irmãos. Agora, irmã, eu não queria ser igual o Joel, não. Eu queria ser igual o Sérgio ou o Avaí, mas eu estou caminhando mais para ser Joel, sem cabelo. Eu só queria fazer uma pergunta, né? Essas pessoas que perseguiram Jesus, tantos nomes, Anás, Caifás, lá no Império Romano, Nero, vocês conhecem mais uma outra pessoa com esse nome, a não ser só ele? Eu não me recordo de conhecer. E Paulo? Será que existe Paulo hoje? Né? Então, esses aí ficaram só na história mesmo, né? Nem nome mais as pessoas deram, né? Pra... Sem querer ser cruel, né? Eu conheço alguns cachorros chamados Nero. Aí no cachorro Quando põe. querem botar um cão bravo para afugentar o povo, eles botam o nome de Nero. Sem querer ser cruel, já sendo. Ô, Joel, nosso irmão Edson teve que sair, mas ele pediu oração pela irmã Leandra Novaes, que é a esposa do nosso irmão Fernando Novaes. Ele não falou qual o motivo, mas você podia finalizar orando. E lembrando da Leandra Novaes, agradecendo ao Senhor pelo momento que estamos tendo, e colocar ela nas suas orações, e a gente possa estar colocando ela em nossas orações, e que Deus possa estar cuidando dela e do Fernando, seu marido, tá bom? Tá bom, irmão. Primeiro eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo o irmão Sérgio trouxe uma palavra muito inspiradora hoje também, como sempre, né? Que só assim prova que o cuidado de Deus com ele e conosco também que estamos ouvindo, né? É uma grande lição para nós, para a gente não ter interesse, né? Nas nossas coisas ser feito por amor. Nós sabemos que aquele homem, aquele Orive ali, ele fazia tudo só por interesse próprio, né? Interesse financeiro, coisas materiais, e que isso não venha a acontecer conosco, né? Que Deus possa nos conduzir, tanto aqueles que é empresário, como nosso irmão Edivaldo, e como a minha, irmão Sérgio, irmão Avaí, e todas as irmãs que estão aqui, que nós possamos ser iguais, né? Nós sabemos que quando Cristo nos levar, não vai ter separação, né? Lá não vai ter irmão Edivaldo lá com o comércio dele, com a rede dele, não. Vamos ser todos iguais, né? Então, essa é a grande diferença que vai ter, que nós já temos, né?
Nós já Isso. temos essa diferença, que nós somos diferentes, né? Independente da profissão, independente do que você faz, nós precisamos ser diferentes. E a irmã Hilde me deixou um pouco preocupado, porque ela falou, aí eu preciso muito, muito ainda, muito de Cristo, muito, irmã Hilde. Estou longe ainda de ser aquele servo fiel. Todos nós, né, irmão? Todos nós. É como, Precisamos todos os dias um pouquinho, a minuto do Senhor, aprender é mais. como tem um louvor que fala assim, eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim, né? Isso a gente precisa ser, que essa caminhada nossa é longa e a gente precisa disso, né? Porque senão a gente fica pelo caminho como ficou o povo de Israel, né? Aqueles que saíram do Egito e, e não entraram na terra prometida Sim. por isso, por infidelidade, por murmurar do seu Deus, e que isso não venha acontecer conosco, né? Ô, E Joel, as coisas... Oi, não irmão. precisamos chegar no céu para ser iguais, não. Embora diferentes, né? Embora diferentes, no reino aqui É, nós já somos iguais diante de Deus. já Não tem estamos maior, iguais. não tem menor, lá tudo no mesmo teto, tá? Tu pode falar o Xente, tu pode falar Bato, tu pode falar o Uai, tu pode falar do jeito que quiser, mas somos todos iguais. Certo. E durante as orações de vocês aí, durante a noite, durante a semana, não esqueça da nossa congregação de aqui de Itanhaém, tá? Porque precisamos muito de orações, mais do que tudo, tá? Porque a gente não precisa de dinheiro aqui, não precisa de nada, porque a gente não paga aluguel, não paga nada, que é tudo aqui feito aqui em casa, mas precisamos das orações de cada um. E tem uma irmã aqui, a irmã Vianney, que é a esposa do irmão Domingos, que vai fazer uma cirurgia, tem 2 cirurgias para fazer, uma essa semana, acho que outra semana que vem, para que Deus esteja no comando de tudo, né? E também orar por uma pessoa por nome Cláudia, ela e 2 enteados, que ela veio umas 2 vezes na escola da Bíblia, está vindo aos domingos, não é todo dia da escola da Bíblia que ela vem, mas pelo menos domingo ela tem vindo, tem trazido os meninos, para que Deus possa tocar no coração dela, para que ela venha se arrepender, né, e passar pelo processo da salvação, né, que é o batismo e a permanência. Tá bom, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, que chegamos ao final dessa live, nós sabemos quanto que essa live é importante para nosso crescimento espiritual. Por isso que o Senhor permitiu que esses irmãos criassem essa live, num momento difícil, mas que nós continuamos aqui, Pai, aprendendo da Tua palavra, a palavra que muita gente está sedenta, que não tem essa palavra, e nós temos de graça, nós temos aqui tudo de acordo com a vontade do Senhor. Pai Santo e Deus amado, eu quero te entregar nas tuas mãos, ó Pai, a irmã Leandra. O Senhor sabe o problema, o que está acontecendo, e que o Senhor conduza aquela família de acordo com a sua vontade, Pai. Tiver que for de cura, o que seja, Pai. Que o Senhor venha, com a tua infinita graça, agir nessa família. Nós também, Pai, entregamos a família da irmã que partiu para ti, que hoje está nos teus braços, mas a família dela está sofrendo, estão chorando, que o Senhor console cada um deles. O Senhor sabe como ela foi importante aqui na terra para o crescimento do teu evangelho. E a sua família continua, Pai. Nós sabemos que eles continuam levando a tua palavra, ensinando as pessoas o caminho da verdade. Nós queremos te entregar também, ó Pai, a irmã Denis, que o Senhor sabe que ela também está com um problema, que o Senhor venha com a tua infinita graça colocar a mão santa sobre ela, Pai. O Senhor conhece a sua serva, o Senhor conhece o que ela faz, o que ela pretende fazer, e nós queremos cada dia mais entregar ela nas tuas mãos, Senhor. Também, Pai, a irmã Vianney, que irá passar por cirurgias, que o Senhor venha abençoar esse momento dela, que o Senhor possa colocar os médicos certos para fazer essa cirurgia, para que tudo corra bem, Pai. Senhor, a Cláudia também, Pai,
que é a visitante que está vindo aqui nos cultos, o Senhor conhece a vida dela, o Senhor conhece a sua família, os problemas que ela tem falado aqui nos nossos pedidos de orações, ela tem até chorado aqui, o Senhor sabe o momento que eles estão passando, que o Senhor possa estar conduzindo, principalmente, Pai, para poder trazer salvação àquela alma, aquelas crianças que estão vindo aqui, para que continue seguindo esse escudo que nós temos aqui para aprendizado, para ela ser uma serva fiel a Ti. Nós queremos te entregar a congregação aqui de Itanhaém, do litoral, todo o Brasil, Pai, e do mundo. E ele esteja cada um nas Tuas mãos, levando o evangelho puro e verdadeiro. É isso que nós queremos do Senhor, que nos ajude nessa caminhada. Abençoa o irmão Sérgio, que tem trazido essas palavras aqui, irmão Edivaldo, irmão Avaí, e todos nós, Pai, que estamos participando, aqueles que não puderam vir também, Senhor, que o Senhor abençoe eles também, para que eles, cada dia mais, possam estar firmes em Ti, que isso é o mais importante. Eu quero te agradecer, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, que deu a vida por nós. Em nome dele, nós te oramos. Amém.